Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as 8 contratações do Peixe nessa janela de transferências. Vamos fazer uma análise de todas elas e aqui avaliar se o Santos ainda tem alguma carência e se há necessidade de trazer mais algum jogador para alguma posição do elenco, tá bom? O Santos que foi o 6º clube que mais gastou na janela de transferências de meio de ano, o 6º clube da Série A que teve o maior investimento. O Santos contratou 8 jogadores, foi 52 milhões de reais desembolsados pelo Peixe nessas negociações, e nós vamos começar a falar a partir de agora a respeito de cada uma delas. O primeiro jogador confirmado pelo Peixe ao longo da janela foi o Igor Vinícius, lateral direito, contratado junto ao São Paulo que fez a liberação gratuita do jogador, ele que no São Paulo teve bons e maus momentos, eu acredito até que mais maus momentos do que bons momentos, né? Ele sempre foi um jogador bastante criticado pela torcida são paulina, inclusive, quando o Crespo foi contratado, foi consultado se ele gostaria de contar com um jogador em seu elenco, e o Crespo disse que não via nenhum motivo para segurar o jogador. O Igor Vinícius, ele foi visto pelo Santos como um tampão ou um step, porque o alvo do Santos, o principal para a posição no mercado, foi o Mike, né? O Santos conseguiu contratar o Mike e trouxe o Igor Vinícius para ser o seu reserva imediato. Agora eu tenho que analisar se de fato valeu a pena ou não essa negociação, porque o Igor Vinícius, na minha visão, não é um jogador que tem condições de ser titular do Santos. Tanto é que o São Paulo, que tem um elenco bem parecido com o do Santos, dispensou o jogador de graça. Nenhum jogador é dispensado assim de forma gratuita à toa, né? Algum motivo tem. E, de fato, ele é um cara com muitas dificuldades, mesmo com 27 anos, né? É um jogador que tem muitas dificuldades na defesa, é um lateral que tem problemas na sua atuação defensiva, é um lateral que tem, assim, uma certa habilidade, né? Inclusive, ele já jogou no Santos, passou pelo Sub-23 do Santos e tudo mais, mas ele tem muitos problemas ainda para um lateral de 27 anos. Então eu vejo essa contratação como uma contratação ruim. Se eu pudesse dar uma nota aqui de 0 a 10, e até não ia fazer isso ao longo desse vídeo, mas vou fazer para as 8 contratações, eu daria uma nota 4 para a contratação do Igor Vinícius. Porque eu entendo que o Santos poderia investir mais no JP Sherman, que na minha visão pode trazer um retorno técnico maior do que o Igor Vinícius e principalmente um retorno financeiro. É um lateral direito que já passou por seleções de base e vem passando, né? Diferentemente do Igor Vinícius, que atuou no São Paulo, atuou no Ituano, Ponte Preta, algumas equipes do interior paulista, e nunca conseguiu se firmar, de fato, como titular em uma das equipes. No São Paulo ele chegou a ser titular por um bom tempo, mas ainda assim foi muito criticado pela torcida são paulina. No Santos, atuou pouco até o momento, mas das vezes em que ele atuou, não demonstrou ali a capacidade de tomar a titularidade do Mike, ou até mesmo assumir a titularidade ali, independente do Mike ou não. Ele não mostrou ainda essa capacidade nos poucos jogos que jogou. Espero que ele dê a volta por cima, mas no momento não vejo como uma boa contratação. Quero saber sua opinião nos comentários aí, tá? Se você quiser, você pode dar uma nota também para essas negociações. A minha, para o Igor Vinícius, é uma nota 4. Bem, a outra contratação, essa daí é bem polêmica, hein? William Arão, contratado pelo Peixe junto ao Panathinaikos, ele já estava de saída da equipe grega e o Santos foi buscar o jogador lá na Grécia, ele que tem 33 anos. Olha, essa contratação até o momento tem sido um grande mico, né? Um grande problema. O William Arão foi contratado no clube grego, ele não teve tantas lesões assim na sua carreira, mas no Santos ele chegou e não jogou, simplesmente. Ele atuou pouco em algumas partidas, contra o Flamengo, por exemplo. Se eu não me engano, na partida seguinte ele também entrou do banco de reservas, mas foi muito pouco por alguém que a gente sabe que tem um salário alto. Não sei ao certo o salário deste jogador, mas sei que é um salário alto. E ele ainda assim não tem jogado, inclusive houve aí uma crítica dele para com o departamento médico do Peixe, grandes críticas ali, um embate bastante importante, mas neste momento é uma contratação bem ruim do Santos. Eu espero que ele consiga se recuperar, inclusive ele deve voltar aí contra o Atlético Mineiro ou contra o São Paulo, né? As 2 próximas rodadas aí do Peixe no Campeonato Brasileiro, e eu espero que ele volte bem. Espero que ele volte bem para assumir a titularidade, até porque é uma posição que o Santos precisa de jogadores ali à disposição. Tá difícil jogando agora com o Rincon e o Schmidt. Então, se o Arão conseguir entrar e entrar bem,
será um bom reforço, mas neste momento é uma contratação muito ruim, e eu vou dar uma nota 1, para não dar 0, né? Mas vou dar uma nota 1 aí para a contratação de William Arão. Deixe aí sua nota também nos comentários. Bem, outra contratação do Peixe, hein? Foi o Gustavo Cabalheiro. Gustavo Cabalheiro, jogador paraguaio. O Santos foi buscá-lo lá no Nacional do Paraguai. O Santos que desembolsou aí 1,6 milhões de dólares para contar com este jogador em seu elenco. Jogador de 23 anos. Ele que ainda não foi convocado para a seleção paraguaia, mas ele é um jogador que teve um certo destaque lá no futebol do Paraguai. Foi artilheiro, inclusive, do Campeonato Paraguaio durante essa temporada. O Cabalheiro, ele é um jogador que chegou bem no Santos, apesar de não ser um cara habilidoso, né, mas ele já marcou gol, já deu uma assistência decisiva no jogo contra o Cruzeiro. Ele não é um jogador que veio para ser titular, né? Ele é uma aposta do Santos para ser um jogador ali de segundo tempo. E eu acho, na minha opinião, que esse jogo contra o Fluminense mostrou muito isso, né? O Cabalheiro não é um jogador que tem habilidade, não é um jogador que pode ser titular do Peixe. Mas ele é um jogador de segundo tempo, onde você precisa colocar um cara ali para fazer uma correria. Então você coloca o Cabalheiro. Ele é um jogador veloz, apesar de sua altura, né? Ele é um jogador alto, mas também tem muita velocidade. Então eu entendo ele como uma opção até legal para compor o elenco. Então uma nota para o Cabalheiro, eu dou uma nota 5,5. É um jogador que compõe elenco, mas não é nenhum craque da bola, não é um cara que vai fazer diferença alguma. Então eu dou uma nota 5,5 para a contratação do Cabalheiro. Deixe aí também a sua nos comentários. Agora vamos falar sobre o Mike. O Mike, lateral direito do Palmeiras, estava no Palmeiras, né? O Santos fez a contratação do jogador sem nenhuma compensação financeira ao clube alviverde. Mike tem 32 anos, é um jogador, o segundo jogador mais velho aqui das contratações do Peixe nessa janela de transferências. O Mike, ele, ao meu ver, ainda não tem mostrado o porquê o Santos ter ido buscar ele no rival. O Mike tem jogado muito mal, tem mostrado problemas defensivos. Contra o Vasco, por exemplo, ele foi uma negação, partida horrorosa do Mike. Ele, inclusive, participou ativamente no primeiro gol do Vasco, né? Ele foi um dos principais problemas nesse gol. Então o Mike, neste momento, ele não tem mostrado por que está no Santos. Espero estar bem enganado, mas até agora não tem sido boa a negociação desse jogador. No Palmeiras, ele já vinha em uma grande baixa, né? Ele vinha atuando mal no Palmeiras, o Abel Ferreira até gostava do jogador, até tentou que ele permanecesse por lá, mas ele não colocava mais o Mike como lateral direito. Normalmente o Mike entrava como ponta direita, vindo do banco de reservas, né, para tentar ali fazer alguma correria no segundo tempo. Então o Mike, ele vem sendo, até o momento, uma grande incógnita no Santos, e eu não sei, se ele pode ser um grande lateral para o Peixe. Até o momento, na minha opinião, uma nota 3 para a contratação de Mike. E você gostou da contratação? Você acha que pode dar certo? Deixe aí também nos comentários a sua opinião sobre Mike, lateral direito do Peixe. Agora vamos falar sobre as contratações mais recentes do Santos, né? Foram 4 contratações. Vitor Hugo, do Flamengo, um meio-campo de 21 anos, né? É um jogador que pode atuar tanto como volante, como meia de criação, ou até mesmo meia de ligação. Tem 21 anos, é um jogador jovem, o Santos também não teve que desembolsar nenhum valor aí para contar com o jogador. Ele não tem como a gente avaliar aí o período em que ele está no Santos, até porque acabou de chegar, então a gente tem que avaliar pelo que a gente já ouviu e viu desse jogador e falarmos aqui qual é a nossa expectativa a respeito deste camarada, né, desse jovem jogador. Bem, na minha opinião, o Vitor Hugo, ele, pelo que mostrou no Flamengo, é sim um jovem que tem bastante habilidade, é um jovem bem promissor. Dentro do campo, por enquanto eu vou analisar o campo, eu acho que ele pode ser útil, não é um jogador que vem para ser titular, na minha visão pelo menos, não vem para ser titular, vem para brigar ali com o Bom Tempo e até mesmo com o Ian, né, para ser aquele segundo homem de meio de campo, ou jogar ao lado ali do volante, do primeiro volante, no volante de marcação. Então, na minha visão, ele é um jogador que pode compor elenco, não é um jogador que vem para decidir. Na minha visão, o maior problema dessa negociação é aquela taxa de vitrine que o Santos não tem neste jogador. Então, se o Flamengo vender ele no começo do ano que vem, que o contrato dele vai até julho, né, ou melhor, até junho do ano que vem, até a metade do ano que vem, se o Flamengo vender o jogador em dezembro ou em janeiro, o Santos não ganha nada. A única forma do Santos conseguir alguma compensação, e é o que foi negociado aí nessa transferência, é o Santos ter a prioridade na contratação, ou seja, se uma equipe oferecer 10 milhões de euros
O Flamengo vai consultar o Santos, vai falar, e aí, você vai cobrir a oferta? O Santos não vai ter esse dinheiro e ele vai embora sem o Santos ganhar absolutamente nada. O Santos já fez isso com o Jean Lucas e repetiu novamente com o Vitor Hugo. Então, na minha visão, é esse o maior problema, não é nem dentro do campo, e sim este problema aí de como foi negociado este jogador. Agora, a minha preocupação eu penso que o Santos tem hoje no seu elenco um jogador muito parecido com o Vitor Hugo, que é o próprio Ian, que eu já comentei aqui falando sobre o Vitor Hugo, né? Na minha visão, se é para você investir num atleta que não é teu, investe no seu menino. Investe no Ian. Acredita no menino. Ele tem habilidade. É um menino muito bom de bola. Acredita nele. Eu peço isso à comissão técnica do Peixe. Espero que eles nos ouçam. Eu sei que não estou sozinho nessa. Tem muita gente também que fala sobre o Ian aqui nos comentários. E eu espero que o Santos dê oportunidades para esse garoto. Mas, sobre Vitor Hugo, vou dar uma nota, até o momento, uma nota 5,5. Não é nem pelo campo, mas principalmente aí pela forma que foi negociado este jogador. Bem, vamos falar agora sobre Lautaro Dias, argentino. É curioso, né, que o Santos contratou 4 brasileiros e 4 estrangeiros aqui nessa janela. Dos quatro, 2 paraguaios e 2 argentinos. O Lautaro Dias, 27 anos, foi emprestado pelo Cruzeiro até julho do ano que vem. O Santos teve que desembolsar aí cerca de $500 mil ou euros, eu não me recordo agora qual foi a moeda nessa negociação. Liberação aí de pouco mais, ou melhor, pouco menos de um ano desse centroavante. É um centroavante que na sua carreira tem 30 gols. É uma preocupação, né? Se o Santos hoje só tem o Tiquinho como opção para centroavante, né, e agora o Lautaro Dias, os dois não marcam. Porque nessa temporada o Lautaro Dias não marcou gols. Então é uma preocupação ter o Lautaro Dias, na minha visão, uma contratação ruim do Santos. E por mais que o Santos não teve que desembolsar aí um grande valor, né, uma grande quantia, eu vejo como preocupante, porque o Santos tinha uma solução no seu elenco e vendeu a preço de banana, que é o Lucas Meirelles. Então, na minha opinião, Lautaro Dias, fazendo uma análise aqui, eu vou dar uma nota 3,5 para a chegada desse jogador. Espero que nos surpreenda, espero que ele marque muitos gols no Santos, faça o que ele nunca fez em sua carreira, mas neste momento não vejo como uma boa opção Lautaro Dias. Adonis Frias, zagueiro de 27 anos, é outro nome que chegou no Santos recentemente. Esse o Santos já teve que desembolsar uma quantia maior, né? $4 milhões por esse jogador que estava no Leão do México. É argentino, é um jogador que, pelo que eu vi muitas pessoas falarem, é um jogador bastante raçudo, é um cara que dentro de campo ele dá a vida dele pelo time. Eu já vi ele jogando pelo Defensa e Justicia, né? Time da Argentina, que é onde ele estava antes de se transferir para o México. Lá ele vinha fazendo boas partidas, assisti os jogos em que ele foi campeão com defesa contra o Palmeiras da Recopa Sul-Americana. Lembro dele jogando contra o Santos também na Vila Belmiro, pelo defensa na Libertadores. É um jogador que de fato ele mostra que tem sim uma certa qualidade, né? É um jogador que parece sim ser bom de bola. Foi uma aposta do Santos, não é fácil encontrar zagueiros, no mercado brasileiro as opções eram poucas, então o Santos teve que ser criativo nessas negociações de zagueiros, né? E o Adonis Frias, na minha visão, até o momento, me parece ser uma negociação interessante. Eu sei que não é um cara que vem com aquela pompa, não é aquele cara muito conhecido e que a gente tem certeza de que ele vai resolver, mas neste momento a gente tem uma expectativa de que ele possa ajudar o Peixe no restante da temporada. Normalmente ele vinha atuando como zagueiro pela esquerda, né? Será que com isso o Luan Pérez deve deixar o time? A gente não sabe como vai ser aí essa preparação do Vojvoda, né? Durante essas 2 semanas de preparação da data FIFA, mas pode ser que ele jogue até mesmo com 3 zagueiros. Aí mantém o Luan Pérez no time, fica Luan Pérez, Adonis e o Alexis Duarte jogando como zagueiros ali, ou até mesmo o Zé Ivaldo, quem sabe, né? A gente não vê os treinamentos, mas quem sabe o Zé Ivaldo não consiga conquistar a sua posição. Então, o Santos tem agora pelo menos mais opções para defesa, e o Alexis Duarte me parece uma opção interessante. Vou dar uma nota, até o momento, 7 pela contratação. Acho que o valor não foi tão legal, porque é um jogador que o contrato dele se encerrava em dezembro desse ano, mas pela urgência do Santos, né? Então acho que foi uma negociação até que boa. Adonis Frias, 27 anos, zagueiro do Peixe. Vamos falar agora sobre Alexis Duarte. Alexis Duarte, 25 anos, $4 milhões também investidos na contratação do zagueiro paraguaio. Olha, o Alexis Duarte, pelo que eu ouvi muitos analistas aí do futebol,
eles disseram que é um jogador também com muita raça, é um jogador que se entrega pelo time e que tem muita técnica. É um zagueiro bastante técnico, um zagueiro bastante interessante aí, porque ele até mesmo é um jogador meio driblador, né, um cara meio maluco, que gosta de dar caneta nos adversários. É um jogador meio maluco e que combina um pouco com o estilo do Santos, né? Mas uma grande preocupação é que ele não é tão bom nas jogadas aéreas. Olha, na minha visão, foi uma opção também interessante do Santos por não ter tantas opções assim para a defesa. Eu vou dar uma nota 7 também para o Alexis Duarte, por pelo menos o Santos ter buscado um jogador de uma seleção sul-americana, né? Ele foi convocado agora, foi a primeira convocação dele para a seleção paraguaia profissional, Paraguai que não deve ir à Copa do Mundo, eu não lembro agora como é que está na tabela, né? Mas ele foi convocado para essas duas últimas partidas das eliminatórias e ele deve jogar aí. Alexis Duarte, novo zagueiro do Peixe, a nota 7 para ele. Qual é a sua nota para essa contratação? Deixe aí também nos comentários. E vamos falar sobre o Vojvoda. Vojvoda foi, na minha opinião, a maior contratação do Santos nesse período aí de meio de ano, nessa janela do meio de ano da temporada. O Vojvoda, contratação do Peixe, aí, o treinador do Santos, né? Que, na minha opinião, ele tem capacidade, sim, de mudar o patamar do Santos, fazer com que o Santos suba na tabela. Nessa primeira e única partida até agora do Vojvoda, né, eu vejo que o Santos teve uma melhora, principalmente no setor defensivo. O Santos foi um time mais compacto, né? O Santos na recomposição, apesar de os volantes ali ainda deixarem alguns espaços, mas o Santos foi um time que conseguiu ser mais compacto, conseguiu jogar mais junto, e isso fez uma diferença aí na marcação. O Santos foi um time que marcou melhor no jogo contra o Fluminense. Mas, na minha visão, o maior problema do Santos hoje é o ataque. O Santos é um clube que faz poucos gols. Então, para que o Santos de fato melhore, o Vojvoda precisa trabalhar jogadas de criação, né, jogadas de ataque, e eu espero que ele consiga fazer isso. Nessas 2 semanas, o Santos vai ter 2 paradas duríssimas aí, Atlético Mineiro e São Paulo. Então, é importante que o Vojvoda consiga fazer fixar na mente dos jogadores qual é o seu método de trabalho. Uma nota para ele? Dou uma nota 9 pela contratação de Vojvoda. Espero que ele coloque o Santos no eixo e tire a gente dessa situação tão difícil que estamos aí, com a mesma pontuação da zona de rebaixamento, né, do primeiro time da zona, Vitória. Então o Santos, eu ia até falar, 1 ponto da zona, não, o Santos está com a mesma pontuação do Vitória, situação complicada do Peixe na tabela do Brasileiro, né? Então, quero saber de você uma análise aí de todas essas negociações, hein? Pode colocar aí nos comentários, diga aí qual foi a melhor contratação do Peixe. Para a gente poder encerrar, o Santos que tentou os jogadores ao longo da janela, né? Tentou o Santiago Gonzalez, volante, tentou o Felipe Loyola, também volante, e na minha visão, foi a posição que ficou faltando o Santos se reforçar, né? Por mais que o Santos contratou o William Arão, mas como ele não vem jogando, seria interessante o Santos ter uma opção ali para primeiro volante. Neste momento não tem, então o Santos ainda não desistiu do mercado, né? Deve procurar jogadores sem clube, que o Santos pode ainda contratar até outubro, então o Santos pode procurar oportunidades no mercado, é claro que não deve fazer nenhuma loucura, mas é uma posição carente hoje no Peixe. Antes eu comentava que o Santos precisava de 3 zagueiros, mas eu acho que o Zé Ivaldo vai ficar. Então se o Zé Ivaldo ficar, aí o Santos não precisa mais de jogadores para essa posição. Você acha que faltou alguma posição para o Santos se reforçar aí nessa janela? Eu acho também que faltou um centroavante de qualidade, né? Hoje o Santos não tem isso. Na minha visão, faltou um jogador como este. Então, deixe aí nos comentários a sua opinião. Vamos conversar. Eu sempre respondo os comentários de vocês aqui no canal Mundo do Santos, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, porque todos os dias nós temos vídeos novos aqui no canal Mundo do Santos, tá certo? Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e o seu hype, que tudo isso ajuda muito o nosso canal, tá certo? Um abraço e amanhã estaremos de volta.